Deus tem o controle de tudo, irmãos. Deus tem o controle de tudo, irmãos. Creia nisso. Então, Satanás ele não pode agir, irmãos, sem a permissão de Deus. Então, irmãos, o que eu aprendi aqui? Eu aprendi, né? Que quando a gente lê acerca do livro de Jó, eu entendo que o inimigo não pode agir sem a permissão de Deus, que o seu poder é limitado, que ele é persistente e que ele não é onipresente, onipotente e onisciente. Muito bom. O tópico 3, irmão. E antes de falar do tópico 3, o comentarista diz aqui que a integridade deve fazer parte do caráter verdadeiro do servo de Deus. Glória a Deus. Tópico 3, irmãos, diz assim: servir a Deus em meio às dificuldades. Muitas pessoas se utilizam de suas crises para não obedecer à voz de Deus. Na vida de Jó, podemos constatar a fragilidade da nossa carne, uma vez que o homem se tornou mortal por causa do pecado. Não podemos ser fracos, mas Deus não é. Nós podemos ser fracos, mas Deus não é. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a vivenciarmos momentos de crise com fé e esperança. O Senhor não nos deixa só, né? A Bíblia fala que Ele deixou o Consolador, né? Ele não nos deixa só, irmão. E que a crise não é liberdade, irmãos, para a gente pecar, né? Que o momento de crise não está relacionado ou liberado, né? Para a gente pecar, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Então, que a crise, os momentos de crise, irmãos, não é o momento para você pecar, né? Momentos de crise não são permissão para pecar. É preciso manter a confiança em Deus. Já comentei, né? Que quando estamos diante das crises, descontentamento afora por toda parte, ninguém melhor que Jó para nos ensinar acerca das tristezas e frustrações desta vida. Ele conheceu dor, aflição, abandono, rejeição, num momento tão significativo de sua vida, mas ele manteve a confiança em Deus. Aquele que confia no Senhor não recua. Mesmo não compreendendo a causa de tanto sofrimento, Jó continuou crendo em Deus. Ele é um exemplo de uma pessoa que foi recompensada por crer e procurar conhecer mais o Senhor, né? Fora do seu livro é citado também como referencial de retidão e paciência, né? Tiago menciona a capacidade de Jó em lidar com o sofrimento, né? E aqui o comentarista ele fala que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que em meio à tristeza e frustrações de vida foram vitoriosas. Podemos colocar nesta lista Jó, por sua capacidade de tirar força em meio às crises, né? E existem muitos outros, né, irmão? A gente pode pegar José, né? Que é homem mais temente que aquele, irmão. Quanto que aquele menino sofreu. Mas ele não renunciou à fé, sempre confiou no Senhor. E aqui no 3.3 diz que é preciso ter experiência com Deus. Jó, ele acreditava que conhecia Deus, mas seu conhecimento era incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter do Senhor. Jó 42, versículo 5, que eu acho lindo esse versículo.
Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que lindo, que lindo. Jó poderia não conhecer a Deus conforme acreditava, mas Deus conhecia Jó e por ele dava bom testemunho. Vemos que depois da crise, o último estado de Jó foi superior ao primeiro. Deus virou o cativeiro de Jó, lhe restituindo o que havia perdido. Jó 42, 10 e 17. Olha aqui. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. E aqui tem uma parte interessante, porque o capítulo 42, versículo 7, diz que Deus repreende os amigos de Jó, né? Diz que Deus repreende os amigos de Jó e diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, olha aqui, irmãos, que interessante. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós. Como é que é isso, irmão? Que engraçado, irmão. Que bonito. Imagina, irmãos. Olha só. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Ebildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Imagine, irmãos, eu preciso estudar mais o livro de Levítico, mas imagina, o Jó passou por tudo aquilo e sempre louvava a Deus, e sempre falava sobre Deus, confiava em Deus. E os amigos de Jó, diz a Bíblia que se acendeu a ira de Deus contra eles, porque não disseste o que era reto sobre Deus, como Jó dizia. E aí, o que aconteceu? Para eles não morrerem, né? Para a ira de Deus não se acender contra eles, Deus falou assim, ó, vocês vão procurar 7 novilhos e 7 carneiros, e vai oferecer holocausto, e vai ao meu servo Jó, oferecerei holocausto por vós. Agora imagina, irmão, chegando lá, tem todo um ritual, né? Tinha todo um ritual para oferecer o sacrifício, abrir lá o carneiro, o novilho, abriu a barriga do novilho, tirar as tripas, limpar direitinho, irmãos. Imagina, irmãos. Não era de qualquer jeito que oferecia o sacrifício. E aí, a parte que me chamou mais atenção aqui estudando, irmãos, Deus faz as coisas tudo diferente do que a gente pensa, irmãos. Um leproso, irmãos. Um leproso ofereceu sacrifício a Deus. Imagina a cena, irmãos. Aqueles 3 homens, chegando com aqueles animaizinhos lá, tinha que fazer o ritual. E o Jó todo leproso, orando por aqueles homens e oferecendo sacrifício a Deus. E diz a Bíblia aqui, Senhor, só o Senhor é Deus, que o Senhor aceitou a oração de Jó. E no versículo 10 diz assim, irmãos, que mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Eu fico imaginando, irmão, o Jó orando pelos amigos e a pele dele se limpando, a pele dele sendo sarada. Eu não sei como foi isso. Mas aqui diz, irmão, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos.
e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha só, irmãos, todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Ai, Jesus. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, né? Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, já velho e farto de dias. Que lindo, né, irmão? Então, qual o aprendizado que fica aqui? Que a gente precisa ter experiência com Deus, né? A gente precisa ter experiência com Deus. Antes o Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Mas depois ele entendeu. Ele entendeu a soberania de Deus, né? E aqui o comentarista diz que Jó poderia não conhecer a Deus conforme acreditava, mas Deus conhecia Jó e por ele dava bom testemunho. E que depois o último estado de Jó foi superior ao primeiro, que Deus virou seu cativeiro, restituindo o que havia perdido. E que ele viveu para ver sua 4ª geração, pois Deus ainda tinha planos para o seu servo nesta terra. E aqui termina o comentarista falando que Deus sempre nos presenteia com o melhor. Contudo, ele sempre irá requerer fé e obediência. Essa lição mostrou por meio da vida de Jó que depois das tempestades sempre vem a bonança. Eu aprendi que as crises geram oportunidade de conhecermos mais a Deus e de experimentarmos de sua companhia e poder. Né, irmãos? Glória a Deus. E no terceiro tópico, o objetivo da lição foi apresentar a grandeza da misericórdia de Deus. Que lindo, né? Conclusão, nessa lição vimos que mesmo num contexto de adversidade, Deus é poderoso para levar adiante seu plano na vida dos que neles confiam e esperam. Enquanto todos em torno de Jó viam a morte, Deus vislumbrava a vida. A história de Jó é um exemplo para todos nós até os dias de hoje. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós nesse dia, né? Cada um de nós. Que a gente possa entender isso, irmãos. Que o sofrimento, às vezes, ele vem por causa de pecado. Então, ele vem em forma de juízo. E aí a gente pode achar isso em Números 16 e 32. Números 16 e 32. Números 16, deixa eu achar aqui, irmão. Números 16 e 32. Abriu a boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens, né? Então o sofrimento vem por causa do pecado. E aqui fala, né? Daqueles homens que foram rebeldes e foram castigados, né? E aí tem, irmãos,
outra forma do sofrimento vir, talvez por conta de uma disciplina, né? Então aqui em Hebreus 12:6, vamos achar aqui no Hebreus 12:6, diz assim: Hebreus 12, versículo 6. Diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, às vezes, o sofrimento vem para que a gente aprenda uma lição, né? E aqui no próprio texto Paulo diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Às vezes a gente está andando erradamente, caminhos errados, aí vem a correção, a disciplina de Deus. E às vezes o sofrimento ele é didático, né? Que é para ampliar o conhecimento da gente com o Senhor. Jó 42, versículo 5. Então é um sofrimento didático, né? Para a gente conhecer mais o Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, irmãos, que a gente possa aplicar na nossa vida, que diante das crises, na nossa vida, que a gente persista no Senhor. Porque fazendo assim a gente vai alcançar a vitória. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu bati a mão aqui sem querer, o vídeo ficou em 2 partes. Eu vou tentar colocar ele em seguida. Se eu não conseguir, os irmãos me perdoem. Vão ir 2 vídeos hoje. Deus abençoe, irmão. Vocês tenham uma tarde abençoada em nome de Jesus. Amém.